senão a casa do Senhor. E que se o senhor e sua família sinta-se bem no nosso meio. Aproveitando, pastor, pode subir aqui, a igreja se coloque de pé, vamos orar pelo pastor. A diaconisa vai passar o microfone para o senhor, vai higienizar aqui o púlpito. Pastor Ivonaldo, muito bom ter o senhor aqui, viu? Vamos orar pelo pastor Ivonaldo. Estenda sua mão para cá. Senhor, aqui estamos nós, depois de já ter sentido o Senhor nessa reunião, nessa casa, depois de ter ouvido o Senhor falar conosco, que o Senhor é o nosso general, e que nenhum inimigo vai nos resistir, que não vai ficar de pé diante de nós. Pai, quem sou eu para ir contra a sua palavra? O Senhor disse, eu recebo, eu creio, nada vai ficar de pé na frente da igreja. Aqui está o seu filho, que veio com toda a sua família, irmã Regina, Isaías, Abelinha, que o Senhor possa, enquanto Ele ministra sobre nós, entrar nos propósitos dessa família, Pai querido, nos sonhos dessa família, que Ele possa, enquanto ministra, ter os céus trabalhando em favor dos seus projetos, dos seus sonhos ministeriais, seculares, Senhor, que o Senhor possa abençoar. Continue guardando esta família na palma das tuas mãos. Nós te pedimos, Senhor, e lhe agradecemos, em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, uma boa noite, que alegria estar aqui com os irmãos. Eu quero aproveitar que os amados estão de pé. Nós vamos fazer a leitura de dois textos. O primeiro encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 3, e nós vamos fazer menção apenas do versículo de número 19. Capítulo 3, Gênesis 3, versículo 19, e depois nós vamos para o Evangelho de Jesus Cristo, segundo registrou Lucas, no capítulo 22 e o versículo 44, também apenas um versículo. Gênesis 3, 19, ele diz assim, eu estou com a tradução da Revista Corrigida, não sei qual vai colocar ali para os irmãos, mas a Revista Corrigida diz assim, no suor do teu rosto comerá o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó e ao pó tornarás. Se você pode, me acompanhe agora no Evangelho, segundo registrou Lucas, o capítulo é o 22, e vamos fazer menção apenas do versículo de número 44. Lucas 22, 44, que diz, e posto em agonia, orava mais intensamente, o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Você pode tomar o seu assento. Eu louvo a Deus pelo privilégio de estar aqui nessa noite junto com a minha família. Obrigado, pastor Alexandre, pela honra de conhecê-lo, conhecer essa igreja, cujo presidente é o pastor Anderson Almeida. Também aproveito para cumprimentar todos os pastores, as famílias desse ministério. A nós é um privilégio poder estar aqui nessa noite e me traz tranquilidade vir na companhia da minha família. A família é um bem que um homem e uma mulher possuem, é um presente de Deus. E obrigado, família, por estar aqui. Temos um desafio hoje, debaixo do tema Prosperando em Terras Áridas. Pastor Alexandre, ele nos deu a liberdade de escolher um texto. Eu pensei que houvesse um texto específico, mas ele disse que era livre, e eu orei ao longo desses dias. O dia que o Senhor me fez contato, eu fiquei conversando com Deus e perguntando o que dizer a esta igreja, que tem bons pastores, que tem boas palavras, e Deus, dono da palavra, me levou a esses dois textos que são complementares. O primeiro, ele fala de um personagem que marcou a história humana e continua marcando a história humana, que é Adão. E o segundo texto fala igualmente do segundo personagem que também marcou e continua marcando a história humana. O tema que os irmãos trabalham aqui, ele é contrastante, porque prosperar tem a ver com aumentar o que se tem de bom.
tem a ver com ir evoluindo, progredindo, avançando, ter tudo aquilo de bom favorável. E em contrapartida, esse termo árido, ele, aplicado ao solo, ele significa dizer que as coisas não são tão fáceis. Falta umidade, se falta umidade vai faltar o ambiente propício para a vida, porque a vida se dá a partir especialmente da água, que o digo, o nosso corpo. A terra está cercada dessa imensidão de águas, dos oceanos, dos rios, e o nosso corpo está constituído com uma parcela bem significativa de líquido, portanto a vida também precisa desse ambiente úmido. E o ambiente árido é esse lugar que não é tão simples, é seco, a umidade não coopera, de pouca vida. No entanto, nós temos um Deus que trabalha bem essa matéria, como bem disse aqui um dos vossos pastores. O texto que lemos inicialmente, ele fala, e eu sei que esse é um assunto que todo mundo da igreja já conhece, o que Adão experimentou, mas eu quero refrescar a sua memória para que você entenda que Deus é poderoso para fazer você prosperar, e Ele nos trouxe aqui nessa noite. Eu tenho convicção que saí de Planaltina de Goiás com a mensagem do coração de Deus, não do meu coração, mas do coração de Deus para o seu coração, do coração de Deus, para que você saia daqui crendo que você serve um Deus que é bom o tempo todo, mesmo quando as coisas parecem não estar boas, e mesmo quando Ele parece ter uma sentença e um julgamento sobre nós. O texto nos fala que Deus, depois de identificar o pecado de Adão e Eva, Ele estabelece um novo roteiro para aquele casal, para a mulher dores no seu ambiente do dia a dia, no lar, e para o Adão o ambiente da terra. A terra é amaldiçoada, e Adão agora ele vai ter que, para comer pão, ele vai ter que suar. E o trabalho não é ruim, ainda hoje o trabalho não é ruim, mas a partir desse anúncio de Deus, Ele diz: do suor do teu rosto você vai ter que comer o teu pão. E pão fala de subsistência. Talvez se Ele estivesse dizendo isso hoje, Ele diria: é com o suor do teu rosto que você vai ter uma vida digna e vai conseguir suprir tudo aquilo que você precisa, juntamente com a sua família. E esse texto de Gênesis 3:19 é a primeira vez que aparece, pastor Alexandre, essa expressão suor. Ela só vai aparecer aqui e no segundo texto que lemos. E o suor é essa marca de manutenção de nossa temperatura, mas também fala das fadigas do nosso dia a dia. Deus disse: a partir de agora você vai ter fadigas. Todos os dias que você comer um pão, esse pão nunca vai vir para você 0,800. Ele vai ter que ter tido um esforço, ou seu ou de alguém. No caso dos filhos, o pão nunca vem 0,800, Isaías. Sempre tem o pai, a mãe, um progenitor trabalhando incansavelmente, um avô, uma avó. Alguém vai ter que suar para que alguém possa comer pão. E Deus diz mais, Ele estabelece também um roteiro de que isso vai ser cíclico. Você vai ter que suar para comer pão, e você vai fazer isso até o dia que você tombar na terra, porque você tem formação da terra e você vai voltar para a terra. E a partir desse anúncio, a vida do Adão toma uma outra proporção. A terra foi amaldiçoada e a terra produzia com abundância tudo de bom. Sem sacrifício, Adão tinha tudo que ele precisava, e ele podia se alimentar do que precisava, do melhor, sem esforço. Que a terra, ainda hoje, a terra, ela é próspera. Tem lugares que você passa e você come uma fruta, você joga, nasce. Mas nem toda a extensão da terra ficou assim. Significa dizer que esse trabalho do comer pão seria algo difícil, porque a terra agora ela se tornou de úmida a árida. E tem algumas coisas, alguns detalhes que são interessantes. O trabalho, que continua sendo bom, algo satisfatório, a partir daqui ele deixou de ser algo que possibilitava também um tipo de lazer. Trabalhar também era um lazer. Eu não imagino Adão no seu trabalho, na sua lida no jardim, achando ruim as suas tarefas. Ele fazia aquilo com satisfação, com prazer. Mas a partir desse anúncio, tudo se tornou árido, se tornou cansativo, se tornou fadigante. A terra deixou de cooperar como ela cooperava. Agora, para ele comer, a terra vai lutar contra o Adão.
O Adão, antes do pecado, ele extraía tudo de bom da terra. Agora a terra se insurge contra Adão, e inclusive ela vai lutar para tragar Adão o mais rápido possível. Ela dava tudo, agora ela quer tudo do Adão. Ela dava frutas e todo tipo de alimento que se produz na terra de modo muito simples e fácil. Agora vai ter uma luta, vai ter um trabalho. Quem aqui tem macieira em casa, pé de maçã? Quem aqui tem pé de uva em casa? Olha, achei um aqui que tem. Mas só que Deus, nesse ambiente árido, Ele disse mais: além da terra produzir todos os tipos de alimento que ainda hoje ela produz, ela também vai produzir cardos e abrolhos. Cardos e abrolhos, ou seja, ela vai produzir também alguns elementos que não são muito bons. Alguém pode me dizer para que servem os espinhos? É possível o homem extrair algo inteligente dos cardos e dos abrolhos. É dito, pastor Alexandre, que esses velcros que são utilizados em muitas coisas que são utilizadas no esporte, que gruda aquela parte uma na outra, veio de uma ideia, a semelhança do carrapicho que nós conhecemos, aquele negocinho que você passa, ele gruda na sua roupa. Então o homem viu, mas tirando, excetuando isso, pouca utilidade se tem nos espinhos e no cardo, se comparado com os alimentos que a terra pode produzir. E eu fui pesquisar um pouquinho isso aqui. Tem um pesquisador chamado Adam Clarke, e ele pesquisou especificamente os cardos e os espinhos, e ele parou em um cardo chamado Acaton vulgare, que é um tipo de cardo que Deus disse que agora a terra maldita ela produziria de forma desenfreada. E ele diz assim que esse tipo de cardo, ele cresce e ele tem como que cabeças, e cada cabecinha daquele cardo produz aproximadamente entre 3 até 400 sementes. E geralmente esses cardos, eles têm 100 cabecinhas, e cada cabeça daquela produz entre 4 a 400 sementes. E ele fez um cálculo a fim da gente raciocinar o que Deus disse que a terra produziria, o que a terra árida produziria. Ele disse: imagine que ao invés de 100 cabeças, ela produzisse apenas 80, e ao invés de 400 sementes, fosse apenas 300. Em um ano, esse cardo que vai aparecer do nada, ele vai ter produzido aproximadamente 22 mil sementes no primeiro ano, sem qualquer esforço do homem, sem que o homem tenha que mexer na terra. Ele aparece do nada. E no segundo ano, essas sementes sendo replantadas de forma natural, caindo daquela cabecinha, ou os pássaros transportando de forma natural, sem a intervenção do homem, eles saltariam no segundo ano para 7.200.000 novas sementes. No terceiro ano, passariam os bilhões, sem que o homem tocasse naquela terra. É por que eu perguntei se alguém tem macieira em casa ou tem uva? Nós estamos caminhando, né, filhinha, para o terceiro ano de uva em casa. Há um determinado período do ano que nós tomamos suco de uva da nossa casa. Mas só eu sei a luta que foi para fazer aquele pezinho de uva frutificar. Por quê? Porque você tem que pegar e fazer a muda, e você tem que trabalhar a terra, e depois de trabalhar a terra, quando ela enraiza, você tem que umedecer no tempo certo, na quantidade certa, tem um período certo de você podar. Então tem um monte de detalhe, tem insetos e parasitas que aparecem. Com o cardo não acontece isso. Eu não sei se você tem algum tipo de mato na sua casa, mas o mato, o cardo, ele é um bicho tão terrível que ele nasce até no asfalto. Eu não sei como é que ele faz, ele aparece no asfalto. Do nada ele aparece, mas uma planta frutífera, uma árvore frutífera, ela aparece em qualquer lugar? Ela precisa de cuidado, ela precisa de atenção. Você precisa preparar a terra, você precisa adubar com um tipo de adubo específico para determinada espécie. E aí você tem um trabalho, tem uma luta. É disso que Deus falou e é isso que Adão agora enfrenta. Então esse é um ambiente que ainda nós estamos. Para algumas pessoas a segunda-feira é uma luta. Num geral, a população ela se tornou escrava de um salário. Pessoas estão fazendo coisas que não gostam por conta do salário. A pessoa está trabalhando, ela está ali e diz: eu não estou feliz. Eu conversei com um amigo recentemente, alguém bem posicionado aqui na capital, que foi para um outro estado, e
eu, no momento, pastor Alexandre, de aconselhamento com ele, disse: olha, eu passei nesse concurso, esse concurso é o sonho de muita gente, tem muita gente que sonha, mas eu estou infeliz, eu estou lá por causa do dinheiro, eu só estou lá por causa do dinheiro, eu não tenho prazer naquilo. E isso tornou o dia a dia de muitas pessoas. A terra ficou árida, o trabalho ficou inóspito, ficou difícil. Você está ali suando, e você está ali porque você tem uma família, e você precisa manter a sua família, e você precisa comer o seu pão. Mas muitas pessoas estão assim. Pouquíssimas pessoas têm prazer na segunda-feira. A cultura da nossa nação diz assim: sextou, o dia melhor para algumas pessoas é a sexta-feira. Por que é a sexta-feira? Porque você vai descansar do trabalho. Então o trabalho ficou algo pesado, deixou de ter satisfação com o trabalho. E essa é a terra árida que Adão experimentou. E todos os dias tem que suar, e todos os dias tem que trabalhar, e todos os dias tem que correr atrás do pão, todos os dias tem essa luta diária. No entanto, nós encontramos um segundo homem que entrou na história. Nós encontramos um segundo homem que é cabeça da humanidade. Ele também entrou na história. E ele entrou na história com essa mesma marca de suar. E ele está em angústia agora, porque ele está carregando os fardos de toda a humanidade. E mais uma vez, um jardim entra em cena, e ele está no jardim. E agora ele está no jardim em profunda angústia, profundamente preocupado com cada alma daqueles que estavam no seu contexto social, geográfico daqueles dias, mas como disse posteriormente também por outros que ainda viriam crer. E ele está em profunda angústia, e ele está profundamente angustiado, e ele também está profundamente preocupado, porque ele também precisa, de alguma maneira, com essa ação, mostrar o poder de Deus. Quando Adão peca, Deus não apenas amaldiçoou a terra e não apresentou um vitupério para Adão, mas em Gênesis 3,15 ele também estabeleceu um pacto de redenção. E ele disse que da mulher que é abençoada viria e esse seria forte, e ele esmagaria com o seu pé a cabeça da serpente, ainda que a serpente lhe atacasse o calcanhar. Então tem uma promessa, e essa promessa ela continua viva para nós, de que o primeiro homem ele nos encerrou em um enfado. Às vezes nós amanhecemos o dia, hoje é uma quinta-feira, dia 3 de agosto, nós estamos rompendo já o segundo semestre desse ano, e talvez você tenha trabalhado, e você tenha lutado, e você tenha se fadigado, e as marcas do primeiro homem que marcou a humanidade talvez tenham te acompanhado. E você tem lutado para prosperar, e você tem lutado para adquirir aquilo que você precisa. Mas eu vim nessa noite lhe dizer que no tempo de aridez, nesse lugar em que nós fomos colocados, mesmo sem culpa direta, mas interessante que se nós fôssemos postos hoje no Éden, nós faríamos a mesma coisa. Nós desobedeceríamos à voz de Deus, mas veio um que obedientemente não resistiu à voz de Deus, para que nós tivéssemos condições de prosperar no ambiente árido, para que nós pudéssemos enxergar que o lugar que nós estamos é o melhor tempo. Eu ouvi recentemente, pastor Alexandre, de um amigo, e ele disse assim: nós estamos vivendo os piores tempos da igreja. E eu disse: é verdade, concordei. Aí andei um pouquinho, encontrei um outro amigo, ele disse: nós estamos vivendo os melhores tempos da igreja. Aí eu fiquei confuso, porque eu tinha confirmado lá, e depois eu voltei, e aí eu perguntei para eles por que a gente está vivendo o melhor tempo, assim como eu tinha concordado com o outro, porque a gente vinha num diálogo olhando as dificuldades. E ele disse: nós estamos no melhor tempo porque nós vamos à igreja e ninguém corre atrás da gente para nos prender. Nós vamos à igreja e nós vemos com a nossa Bíblia na mão e ninguém quer nos pegar para nos colocar em uma fogueira. Nós declaramos que somos cristãos e os nossos vizinhos não cristãos não nos perseguem. Então nós estamos em um tempo bom. Então esse é o tempo que alguns vão olhar e vão enxergar esse tempo árido. Por que nós muitas vezes enxergando o tempo árido? Porque muitas vezes nós somos influenciados pelo primeiro homem que influenciou a humanidade, que é Adão. E alguns estão querendo prosperar apenas com a força do braço. Alguns estão querendo prosperar apenas com suor. Eu ouvi um pastor com muita atenção que diz: não dependemos
dos diplomas, não dependemos da inteligência, não dependemos da força, porque foi nos apresentado um segundo homem que em um jardim semelhante estava em profunda angústia. E aí nós encontramos Jesus agora soando, igualmente o primeiro homem soando. Mas agora Jesus, ele não está suando para comer pão, ele está suando para se tornar o pão. Ele não está suando para correr atrás de um pão para manter a sua vida. Ele está correndo, entregando a sua vida para que eu e você possamos ter o pão da vida, o verdadeiro alimento, aquele que muda a nossa forma de pensar. Então o que me marca aqui nesse primeiro momento é que aqui aparece a segunda expressão suor em toda a Bíblia. Não vamos encontrar a expressão suor em mais nenhum outro lugar na Bíblia. E Jesus, ele veio ressignificar. Jesus está suando com angústia, ele ora intensamente, a sua oração ela é fervorosa, ele está apreensivo. O versículo anterior, ele diz que anjos vieram ajudar Jesus. Aqui, a crítica textual vai dizer que esses versículos não fazem parte do texto original, porque não é possível o Filho de Deus estar recebendo a ajuda de anjo, é como se ele estivesse sendo rebaixado. Outros vão dizer que ele não faz sentido estar ali por diversos outros motivos. Certo é que chegou a nós essa informação que Jesus veio e ele estava no jardim agora do Getsêmani, e a pressão daqueles dias fez o seu semblante estar molhado de suor. E como se não bastasse, ele orando intensamente, aconteceu isso que o Lucas registrou. Lucas, como nós sabemos, é médico, e a medicina moderna, ela diz que esse ato de suar, dando a impressão que tem sangue nas gotas do suor, é chamado de hematidrose. É um ato que só acontece quando há uma pressão muito forte de dentro para fora. Uma pressão que vem de repente de pensamentos inquietantes, e o coração acelera, a alma, que é a sede das nossas emoções, ela se aflige, e de repente o medo se instala, a preocupação bate a porta do nosso ser por dentro, e de repente há uma tensão muito grande, a pressão arterial ela aumenta. Você já viu aquelas pessoas que elas são extremamente calmas, mas quando elas vão de repente para a entrevista de um emprego, as mãos ficam suando, da sudorese? Então aumentou a pressão de dentro para fora. E Jesus ora intensamente. Jesus, ele naquele momento, ele ora dizendo: Pai, é possível passar esse cálice? No entanto, a diferença de Adão, ele fielmente obedece, e ali acontece o rompimento dos microvasos, tanto das mãos, quanto dos pés, quanto do couro cabeludo de Jesus. E dado a intensidade do suor, Jesus começa agora a dar a impressão de que aquelas gotas que caíam tinham sangue. E Lucas faz questão de dizer que eram grandes gotas de sangue, e essas gotas de sangue caíam no chão. Irmãos, isso aqui é profético, nós estamos em um dia profético. Hoje é um dia que Deus abre portas e fecha portas, mas eu entendo, e Deus falou profundamente no meu coração, que hoje é um dia de não só abrir e fechar portas, mas hoje também é um dia que Deus vai abrir janelas nos céus nesse lugar. Portas, entenda isso, portas se abrem por dentro e se abrem por fora. Você anda com a chave, e você, se estiver dentro, para você sair, você abre. E se você estiver chegando em casa, você também abre. Portas se abrem por dentro e por fora. Janelas só se abrem por dentro. Deus nos diz nessa noite que Ele está nessa quinta profética também abrindo janelas, porque o primeiro Adão nos encerrou em um tempo de dificuldade, mas o segundo Adão veio nos dizer que no mundo nós passaríamos aflições, mas nós não deveríamos perder o ânimo, nós não deveríamos desanimar. Tem anúncios de crise, tem anúncios de guerra, tem anúncios de diversas coisas, e nós vencemos recentemente uma pandemia, e viram que terror? Olha, todo mundo vai morrer, mas eu e você estamos aqui. A mão de Deus te guardou, a mão de Deus guardou a sua família, a mão de Deus está posta sobre você, a mão de Deus continua abrindo e fechando portas, e no momento certo Ele abre janelas. Oh glória! Então vem Jesus agora, e Ele soa. Agora Ele não soa como um homem que quer manter a sua família, Ele soa como um homem que quer salvar a humanidade. Oh glória! E esse anúncio de que suas gotas de suor misturado com sangue cai na terra,
também me permite dizer, pastor Alexandre, que Deus em Cristo Jesus quebra a maldição da terra. As nossas segundas-feiras não precisam ser cansativas. Ir à faculdade não precisa ser um peso, ser um fardo. Vir a um ambiente em que você ganha o pão não significa que tem que ser algo pesado. Deus ressignifica, porque Paulo, quando escreve a um dos seus filhos, ele diz: olha, você que tem um trabalho a prestar, sirva ao seu Senhor como se estivesse servindo a Deus. Segunda-feira não vai ser mais um dia pesado para você. Segunda-feira vai ser um dia de prosperidade. Segunda-feira vai ser um dia de promoção. Segunda-feira você vai se ajuntar com seus amigos e muitos deles vão estar reclamando porque já chegou segunda-feira, e você vai dizer: glória a Deus, porque chegou segunda-feira, tem coisa nova vindo aí. Deus vai gerar um novo fôlego para você. O seu suor vai ganhar um novo significado, que é em Cristo Jesus. Não é que ele vai ganhar, ele já tem. Eu estou aqui apenas te lembrando. Eu não prego para quem não conhece essa matéria. Eu prego para te lembrar. Você tem um Senhor que foi capaz de descer a essa terra, de experimentar as aflições humanas, de saber como é angustiante ter que levantar cedo e deitar tarde. E ele experimentou tudo isso para que eu e você pudéssemos ter esperança nessa quinta. Eu quero nesse momento convidar você. Deus me incomoda, pessoas que entraram aqui aflitas, que a alma está abatida por conta da ansiedade. A ansiedade é a preocupação antecipada com coisas que ainda não chegaram. Ainda não chegou. Deus vai providenciar o que você precisa. Na hora que chegar, Deus vai te dar a saída, Ele vai te dar o escape, Ele vai abrir portas, e Ele vai fechar portas, e se não tiver portas para abrir, se não tiver portas para fechar, Ele vai abrir janelas para que você possa ser próspero, para que a sua casa tenha. Mas nessa noite, descanse no Senhor. Eu preciso dizer isso a você que entrou aqui com a alma apertada. Talvez esses tenham sido dias difíceis para você, esses têm sido dias que você tem chorado, aflito, aflita, mas Deus te entende. Ele te entende, Ele deseja tirar esse fardo sobre você agora, nesse instante. Ele deseja auxiliar você agora. Ele já está trabalhando sobre a sua vida agora, nesse instante. Receba o alívio de Jesus. Talvez você está aqui dizendo: como eu vou saldar essa dívida? Como é que eu vou resolver essa situação de saúde? Como é que essas coisas vão se desenvolver? Como é que elas vão se desenrolar? O seu suor ainda vai ter que continuar sendo derramado. No entanto, a diferença é que Jesus está contigo. A diferença é que Ele quebrou a maldição da terra. Nós não estamos mais em uma terra árida, porque Cristo está conosco. Onde Cristo chega, as coisas têm que se mudar, as coisas têm que se transformar. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Eu sinto a graça de Jesus aqui. Eu sinto a graça de Jesus regando as áreas de aridez das nossas famílias, da nossa casa. Talvez você está bem, mas tenha um membro da sua família que está vivendo dias áridos. Jesus agora, Ele faz algo profético. Ele vai para a cruz e Ele ressignifica a terra de aridez. Deus havia dito que a terra seria maldita, ela produzia cardos e abrolhos. Jesus, contando a parábola do bom semeador, Mateus 13, versículo de número 7, ele diz que o semeador saiu a semear. Uma das sementes caiu no lugar dos espinheiros. O que aconteceu? Os espinhos cresceram e sufocaram a semente. Os espinhos continuam crescendo e eles continuam sufocando. Mas tem uma coisa linda: aqueles espinhos que eram para gerar um senso de julgamento numa terra que tinha se tornado maldita. Esses mesmos espinhos foram, em um ato cruento, os mesmos espinhos que furaram a fronte do nosso mestre, antes do seu sangue ser derramado. Mais um anúncio de que a maldição estava sendo quebrada. Sabe o espinho? O espinho é aquele ambiente do desconforto. É aquele ambiente que fura, que machuca, que dói. Jesus me incomoda para te dizer que sabe as áreas que os espinhos da vida têm furado você?
o sangue do Cordeiro entra em ação. As áreas que os espinhos e os abrolhos da vida têm produzido e que machucam você, e que machucam a sua família, e que muitas vezes te impedem de andar de forma tranquila, o sangue do Cordeiro é posto sobre você. Oh glória, oh glória, oh glória. Eu quero investir um tempo aqui falando a respeito do trabalho de forma rápida. Eu preciso dizer isso. O trabalho, irmãos, é uma bênção. Você pode dizer comigo, o trabalho é uma bênção. Tem alguém que por algum motivo não está trabalhando e gostaria de estar trabalhando? Faz um sinal. Amém. No final, pastor Alexandre, nós vamos orar, e Deus é um Deus que abre portas. Mas também tem pessoas que aqui estão e elas estão desanimadas com o trabalho que têm. Elas estão dizendo assim: ah não, de novo. Antes do pecado, o trabalho era uma férias. A gente não precisaria de um tempo do ano para parar, para tirar férias, para descansar, porque trabalhar já era uma férias. É dito no meio circular que se você fizer o que você gosta, você não tem que trabalhar. Deus quer nessa noite ressignificar a sua forma de alimentar a sua família. Deus quer nessa noite ressignificar o modo como você tem enxergado o seu trabalho, porque o seu trabalho é uma bênção. É a partir do seu trabalho que você alimenta a sua casa, se alimenta, é a partir do seu trabalho que você coopera com o trabalho da igreja, é a partir do seu trabalho que as coisas fluem na área social. E eu falei agora há pouco sobre angústias da alma. Jesus, no Sermão da Montanha, ele perguntou e ao mesmo tempo afirmou para algumas pessoas se aquela preocupação que elas tinham iriam aumentar a sua estatura, iam gerar algum tipo de alívio. E a preocupação das pessoas naqueles dias era com comer, o beber e o vestir. Não mudou, irmãos. As pessoas estão preocupadas com comer, com beber e o vestir. E Deus diz que lá no princípio, o homem ia ter que ralar, ia ter que derramar o suor nessa terra árida para que ele pudesse comer o pão. Mas o pão da vida veio ressignificar tudo isso. Ele disse o seguinte, observe que eu estou falando da importância do seu trabalho, mas você precisa entender o conceito correto do modo como Deus quer que você a partir de hoje melhore no seu ambiente de trabalho. As pessoas estavam preocupadas com comer, o beber e o vestir. Jesus pede para que eles olhem para a natureza, os pássaros, e olhem para as plantas. E depois ele diz assim: o vosso Pai Celestial, Ele sabe de tudo aquilo que você precisa. Então, se você buscar primeiro o reino de Deus, as demais coisas vão ser acrescentadas. Por que Ele não diz, pastor Alexandre, que seriam dadas? Porque elas são dadas a partir do trabalho. Mas enquanto você trabalha, Deus vai acrescentando. Sabe, você vai viver dias melhores, não é porque você vai ter mais aplicação apenas no seu trabalho. Você vai continuar no mesmo ambiente, mas a forma como você vai enxergar o seu trabalho, o modo como Deus te deu, a forma digna de manter a sua família, vai ser ressignificada no modo que você vai estar no mesmo ambiente. Você vai estar no mesmo ambiente que os seus colegas. Você vai estar no mesmo ambiente, fazendo as mesmas atividades laborais que eles. Mas qual vai ser a diferença? A mão de Deus vai estar sobre você. A mão de Deus vai estar sobre tudo que você fizer. Todas as suas ações vai ter as marcas de Cristo sobre ela. Você vai estar fazendo a mesma coisa, mas o seu supervisor, chefe, responsável, dependente do lugar onde você vai estar, ele vai te enxergar de forma diferente. Os estudantes que aqui estão, você vai estar na mesma sala de aula, que muitos vão dizer, novamente essa matéria, novamente esse professor, você vai estar ouvindo as mesmas informações, mas Deus vai te dar um feeling novo, Ele vai te dar um entendimento novo, Ele vai te dar uma compreensão nova, Ele vai fazer que nesse ambiente que para muitos são áridos, você vai ser fértil, você vai prosperar, você vai ser diligente naquilo que você vai fazer, porque o trabalho é uma bênção. Salmo 128, versículo de número 2 diz: é com o trabalho que você vai comer o teu pão. 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 11, Paulo orientando aquela comunidade de Tessalônica, ele diz: viva de forma quieta e sossegada, cuide dos seus negócios, porque trabalhando você vai ter o seu pão. 2
Aos Tessalonicenses capítulo 3, versículos de números 8, Paulo diz: eu nunca comi o pão de ninguém sem ter antes pago um preço por ele. Então, trabalhando dia e noite, eu tive ampla suficiência. Deus nessa noite, Ele vai te levar para a sua casa de forma em que a sua mente vai ser mudada. Amanhã é sexta-feira, alguns vão estar dizendo assim: sextou, que alegria, e querendo que de repente deixar um trabalho para segunda. Você vai chegar na sua repartição, na unidade que você trabalha, e você vai agir diferente. O seu sextor vai começar a mudar, você vai agir de forma diferente. Talvez agora vai voltar o ano letivo, você que estuda, você vai voltar com um pensamento diferente. Você não vai pensar no final de semana, você vai pensar que durante a semana também é final de semana. Eu quero convidar você para ficar de pé, para parecer que vai terminar. E quero convidar você para que você pense na maneira como você tem suado. A terra continua árida, e para a gente vencer na vida, você tem que levantar cedo, você tem que trabalhar. O trabalho Deus não vai tirar de você. Deus, Ele ama o trabalho. Isaías capítulo 53, verso número 11, ele fala que Deus se agradou do trabalho que estava fazendo em Cristo Jesus, e Ele veria o resultado daquele trabalho das suas mãos. Eu quero concluir convidando os irmãos para pensar que o primeiro Adão, ele nos encerrou em uma situação de aflição, em que o trabalho perdeu o significado, em que vir a presença de Deus se tornou um ambiente de medo. Mas o segundo Adão, ele ressignificou o nosso suor, ele colocou o seu sangue misturado para que o nosso trabalho agora tenha sentido. Nós não só trabalhamos para comer, beber e vestir, nós temos um propósito de vida, e essa é uma igreja que tem propósito. Então a nossa vida aqui não é só uma passagem, nós estamos aqui para cumprir um objetivo, e Deus conta comigo e com você para que esse objetivo seja cumprido. Então talvez até o presente momento a sua vida, você tem levado ela achando que você está aqui apenas de passagem, não tem um propósito. O seu suor nessa terra, o modo como você ganha o pão, o modo como você constituiu a sua família, tem um significado. Em Cristo Jesus, o seu suor foi ressignificado, o seu trabalho foi ressignificado. Adão trabalhava para comer, beber e vestir, ele estava encerrado aí para a terra novamente. Em Jesus nós fomos ressignificados. Então nós vamos trabalhar, daqui a pouquinho nós vamos sim partir, mas tem uma promessa para mim e para a sua vida. O nosso corpo não vai ficar tombado na terra, nós seremos levantados da terra e teremos um corpo, não mais um corpo terreno, mas nós teremos um corpo espiritual. O primeiro Adão, ele nos encerrou em uma situação de medo quanto ao amanhã. O segundo Adão, ele disse que nós podemos todas as coisas nele. Eu quero concluir dizendo a você que o primeiro Adão foi constituído alma vivente, tão somente. O segundo foi constituído em um ser espiritual e celestial. O primeiro Adão, ele foi constituído e formado da terra. O segundo Adão, ele veio de uma ação do Espírito Santo. O primeiro Adão, ele foi desobediente. O segundo Adão foi obediente, nos levou a um caminho de obediência. Quando nós obedecemos a Deus, as coisas dão certo. Quando nós obedecemos a palavra de Deus a partir da orientação dos pastores que cuidam da nossa alma, a nossa vida toma uma nova proporção. O primeiro Adão, ele desobedeceu e nos encerrou em um caminho de constante desobediência. O segundo Adão, ele disse: eu confio em você. Você pode trilhar por um caminho de obediência. Você pode ter falhado, mas hoje você pode corrigir a rota. Alguma coisa pode ter dado errado lá atrás, mas hoje você pode receber um fôlego novo. Para concluir, o primeiro Adão, ele nos condenou à morte eterna. O segundo Adão, ele veio para nos dar vida eterna. E não só vida eterna, no sentido de experimentar a vida eterna no céu. Jesus falou que a vida eterna é conhecer a Deus, e Ele está aqui entre nós. Oh glória, Ele marcou esse encontro e Ele está aqui entre nós. Então, eu não sei como tem sido a sua vida esses dias, mas hoje é um dia profético. Nas áreas de aridez, nas áreas em que você tem lutado com o suor dos seus braços, com a força da sua inteligência, Jesus entra em ação
para ressignificar o seu trabalho. Não desista, continue trabalhando, continue cooperando com essa igreja, continue fazendo o que o pastor há pouco disse, coopere com a sua primícia, coopere com as ofertas, coopere com a 10ª parte dos seus recursos. Deus vai te fazer caminhar por caminhos áridos, mas ao mesmo tempo vai fazer você experimentar os milagres dele. Os caminhos áridos significam dizer que Deus vai nos guiar constantemente, disse o profeta Isaías. E quando houver o anúncio da falta de água, Ele vai fazer a minha vida e a sua vida como um jardim regado. E quando anunciarem que a umidade vai faltar, Ele vai fazer a minha e a sua vida como um jardim regado e mananciais cujas águas jamais faltam. Eu quero devolver a oportunidade convidando você para crer em Jesus, para entregar a sua vida a Jesus. Talvez você que veio visitar essa igreja nessa noite, os pastores que aqui estão, eles estão acostumados a trilhar um caminho de prosperidade, mesmo em ambiente árduo, e eles querem te ensinar esse caminho todas as quintas, todos os dias de culto. Se você já está aqui, permaneça aqui, e eu quero orar devolvendo a oportunidade. Pai de amor e bondade, a nossa palavra, Senhor, é de gratidão a Ti, porque nós fomos encerrados debaixo desse princípio de que o primeiro homem, posto sobre ele, também posto sobre nós, a nossa vida se encerraria a um trabalhar frenético, e muitas das preocupações que estariam na nossa mente seria comer, beber e vestir. E muitos espinhos nessa vida, eles nos machucam, e muitas vezes nós somos feridos, mas o Senhor também esteve aqui à semelhança do primeiro Adão, também suou, também experimentou as mazelas humanas, para que pelas tuas pisaduras nós pudéssemos ser sarados. Um homem de dores e aflito, que as pessoas olhavam e não viam nele bem algum, mas ele era o ferido de Deus, para que nas suas machucaduras nós pudéssemos ser sarados. Senhor, nessa noite vem ressignificar a caminhada dos meus irmãos. Talvez alguns entraram aqui nessa noite com situações extremamente difíceis, áreas áridas, e além de áreas áridas a pontos de ter espinhos que lhes machucam. Senhor, entra com provisão nessa noite. Onde os espinhos têm machucado, Senhor, gera o bálsamo. Andamaque, andar, yalar, yacê, o bálsamo, a cura. Onde o trabalho não tem surtido resultado, onde tem se trabalhado exaustivamente, parece que dias de 24 horas tem sido pouco. Senhor, entra com providência hoje, entra com providência já. Abre janelas, Senhor, dos céus, para que os teus filhos prosperem mesmo nos dias da aridez. É a nossa oração no nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Você pode cantar assim? De Deus, eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus, de Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Eu estava ali no meu canto, bem atento a esta palavra. Fiz anotações. Palavra profunda, irmãos.
Nós temos aqui, pastor Ivonaldo, a gente faz o corte depois do culto e coloca a ministração para que as pessoas continuem sendo edificadas. Essa ministração é uma ministração para você assistir várias vezes, fazer anotações, se alimentar, ser fortalecido, porque ela foi muito mais profunda do que do que nós percebemos. Nós vamos continuar nos alimentando. É interessante que Jesus nasceu em Belém. A família estava lá em Nazaré. Ele nasceu em Belém. E Belém, em hebraico, é Beit Lehem, casa do pão. Então, se o homem trabalhava lá pelo pão, o pão da vida veio na cidade de Beit Lehem, casa do pão, para te dar alimento. Você e eu estamos aqui hoje porque um dia alguém entregou a sua vida por mim e por você. Irmãos, digo com sinceridade, se eu não fosse crente hoje, eu aceitava Jesus. Hoje é dia de conversão. A Bíblia diz que se hoje ouvires a tua voz, não endureçais o vosso coração. Porque projeta aí o tema aquela imagem do tema. Porque a vida está assim, ó. A Bíblia vai falar que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Se você parar um pouquinho e olhar as notícias hoje, e olhar para o mundo como um todo, está se afunilando, irmãos. Tudo está se afunilando. As guerras que hoje existem, elas movem as autoridades do mundo a se posicionarem. E este posicionamento, ela vai se reorganizando, porque Satanás, porque o anticristo quando vier, a Bíblia diz que ele vem segundo a eficácia de Satanás, e ele terá um tempo cronológico, 7 anos. Então tudo está acontecendo, mas aprove a Deus inspirar este tema, prosperando em meio a esse caos de terras áridas, e com uma mensagem poderosa como essa de hoje, que mostra lá de Gênesis o quadro de terras áridas que nós tivemos, mas que bem ali no meio, ó, há uma esperança. Há uma esperança, e essa esperança, ela nunca está fora de Jesus. Ela sempre está em Jesus. Então eu quero perguntar se nesta noite, alguém que está participando deste culto conosco pela internet, ou alguém que está presente aqui, se nesta noite há alguém que no seu coração está clamando, está gritando que você retorne a Cristo, que no seu coração está dizendo: eu preciso me posicionar. Irmãos, é uma decisão própria nossa, é uma decisão. Observa bem, que às vezes a gente fica pensando que as nossas decisões são difíceis em relação a isso, mas observem bem, Jesus estava como Deus nos céus, criando todas as coisas, e Ele desce dos céus, sai do seu trono, da sua glória, do seu conforto, da sua autoridade, da onisciência, da onipotência, da onipresença. Ele vem para um corpo humano, embora Ele mantenha atributos, Ele vem e Ele se esvazia de si. Ele se esvazia para quê? Para que você possa ter vida. Ele derrama a vida dele para que você possa ter vida. Então, como parte do apelo nesta noite, eu quero saber se nesta noite há alguém no nosso meio que no seu coração está dizendo: hoje eu preciso reconciliar-me com Cristo, hoje eu preciso voltar para Jesus. Há alguém nesta noite que está no seu coração dizendo isso? Você precisa retornar para Jesus hoje. Há alguém? Se há, faça um sinal com a mão, nós oraremos por você nesta noite. Alguém à minha esquerda que quer entregar a sua vida a Cristo, quer aceitar a Cristo em sua vida, quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua alma? Alguém? Se há, faça um sinal. Alguém aqui à minha direita que quer fazer isto? Nesta noite no seu coração clama por essa necessidade. Alguém? Há na internet alguém que está participando conosco de modo virtual? Se você deseja isso, escreva eu quero. Escreva eu quero. Se há, se manifeste. Eu quero que você feche os teus olhos neste momento. Nós vamos orar. Após eu peço que você se sente. O pastor Ivonaldo vai dar um aviso para você de um material que ele trouxe. Feche os teus olhos. Ó Pai, em nome de Jesus,
diante da tua presença. Esta palavra foi pregada aos nossos corações. Deus, que ela possa continuar alcançando vidas pelo poder da tua bondade e da tua graça. Ó Senhor, nesta noite nós recebemos esta palavra no nosso coração. Não somente, Senhor, nos fortalece nesta noite por esta palavra, como também nos firma na fé. Ó Pai, o mundo está nos oprimindo de forma que muitas vezes, ó Deus, ficamos angustiados, preocupados. E quantas pessoas têm desistido da fé? Quantas pessoas têm parado, ó Deus, que esta palavra possa continuar fortalecendo, possa continuar alimentando cada vida diante da tua presença. Pessoas que nesta noite, por motivos de saúde, não puderam estar aqui, mas que neste momento estão acompanhando, Senhor, dos seus lares. Ó Deus, muitos estão acompanhando, Senhor, de hospitais. Muitos estão acompanhando em outros países. Ó Deus, usa de compaixão, usa de bondade, usa de misericórdia, alcança também essas vidas, nos fortalece por meio da tua palavra, e que venhamos a cada dia estarmos mais firmes, e que os nossos corações estejam voltados para ti, quebrantados à tua presença, e que jamais venhamos a nos perder diante da tua presença, estejamos firmes. Ó Deus, não olhando para as circunstâncias das terras áridas, mas olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. No nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te louvamos e te bendizemos. Sente glorificando e exaltando o nome do Senhor. Nunca pare de lutar, não baixe a guarda. Nunca pare de lutar em tempos de guerra. Nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. Meus irmãos, eu tive o privilégio de escrever esse material. É um livro que trata a respeito do modo como o Novo Testamento ele foi publicado ainda no período da Reforma Protestante. O modo como esse texto Receptus, ele influenciou o modo como as nações leram a Bíblia. Então eu tive o privilégio, auxiliado por um amigo aqui de Brasília, o pastor Manuel Neto, da Igreja Batista Sião. Juntos nós trabalhamos aqui, recebendo orientação dele, e esse material está posto com informações que dificilmente você vai encontrar, modéstia à parte, em outro lugar como está aqui. Você encontra livros que tratam desse conteúdo, manuscritologia bíblica, mas apenas com pinceladas. Aqui tem o modo como Erasmo de Roterdã cooperou, dando a Lutero o texto Receptus, e assim os alemães tiveram a Bíblia traduzida para o seu idioma. William Tyndale